18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você, Karime Leão. Oi, Carlão, muito boa noite pra você. E boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro, hein, sempre contando com a sua participação. Participe conosco do programa 18 horas. Acione aí o 994887592. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e tá valendo também a sua sugestão. Sim. A sua participação é muito bem-vinda também. Você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, manda a sua mensagem de texto. Anote aí 994887592 e participe. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Rios do Amazonas seguem descendo e Rio Negro pode bater novo recorde histórico. Amazonas lidera o ranking nacional de crescimento da expectativa de vida. Prefeito de Itacoatiara quer aumentar o salário dele para R$27 mil. E na entrevista do dia, vamos conversar com o prefeito reeleito, Davi Almeida. 6 horas e 2 minutos, vamos juntos até as 7 da noite com os destaques em esses e outros assuntos desta quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Para você no ar, mais uma edição do programa 18 horas. Aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, nós começamos o 18 horas de hoje com uma atualização urgente sobre a situação dos rios em plena vazante. A seca continua a impactar fortemente a região, com destaque para o Rio Negro, que só nos últimos 7 dias, Karime e ouvintes, baixou mais 32 centímetros. Carlão, em Itacoatiara, o Rio Amazonas também registrou um novo recorde de baixa histórica, aumentando a preocupação para as comunidades e para a economia. Lógico, a situação é crítica e o cenário da vazante não é diferente no Rio Solimões, que segue enfrentando baixas expressivas. O último boletim do Serviço Geológico Brasileiro traz um panorama preocupante, indicando que a estiagem ainda não deu trégua. Ainda não deu trégua, hein, Karime? Com os rios cada vez mais baixos, o transporte fluvial está sim em risco agora. E as populações ribeirinhas que dependem dessas águas enfrentam sérias dificuldades de acesso a produtos e serviços essenciais, inclusive. A economia regional sente o impacto e a logística de transporte se torna ainda mais complexa. Carlão, a gente ainda segue com os 62 municípios do estado do Amazonas em estado de emergência por causa da seca. E o nível do Rio Negro baixou mais ainda de ontem para hoje. Foram mais 3 centímetros e está, gente, apenas a 7 centímetros do recorde batido no dia 9 desse mês, quando o Rio Negro registrou no Porto de Manaus 12 metros e 11 centímetros. O repórter André Meirelles tem mais informações sobre essa situação de vazante que não deu trégua ainda. Ele conversa ao vivo aqui com a gente do 18 horas. Boa noite, André. Então, essa baixa dos rios não é o fenômeno repiquete, não é isso que a gente tem ouvido e até acreditado. Não é exatamente esse fenômeno o que está acontecendo, não é isso, André? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, segundo o Serviço Geológico Brasileiro, a região está passando por uma fase de estabilidade da vazante, isso para iniciar um novo ciclo hidrológico, que seria com o retorno do período chuvoso, coisa que ainda não está acontecendo nesse momento. Ou seja, a região passa por um período de oscilações que fazem parte do período de estabilidade, que é diferente do repiquete. E a gente conversou então com a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico Brasileiro, Jussara Cury, para que a gente possa entender melhor essa diferença. Vamos acompanhar. Então, no momento, essas oscilações fazem parte do período da estabilidade. É um pouco diferente da questão do repiquete, né? O repiquete é mudança do comportamento. Você tem uma fase de subida e depois volta a descer e depois ele retorna para aquele comportamento inicial. Essa agora são oscilações mesmo, né? São descidas, depois subidas e depois pode voltar a descer novamente. Por exemplo, em Tabatinga, que é o Alto Solimões, nessa semana iniciou com descidas, sendo que antes estava subindo. Isso depende das chuvas ali, como eu mencionei anteriormente, de forma regular na bacia. 18 horas.
Olha, Karime, Carlão e ouvintes, a Jussara Cury, que a gente ouviu ela, que ela é pesquisadora em geociências do Serviço Geológico Brasileiro, também explicou por que essas oscilações que acontecem na bacia do Amazonas, em que os rios Solimões, o Amazonas, ali na parte do sul do estado, o Rio Madeira e também o Rio Acre, que estabelece o Rio Purus, voltaram a subir e depois apresentar essas descidas nesse processo mais recente de final de vazante. Vamos acompanhar. No momento, a região está passando por uma fase de estabilidade da vazante para iniciar um novo ciclo hidrológico que seria com o retorno no período chuvoso. Só que as precipitações não se consolidaram de forma a se estabelecer na bacia como o período chuvoso. Então, temos chuvas na região de cabeceira e também na região central da bacia, só que elas ainda não são suficientes para vencer o processo da vazante. Então, por isso que costumamos afirmar que essa fase agora é uma fase de estabilidade. Então, essa semana, agora que é final de outubro, e a primeira semana de novembro, tem pouca chuva prevista para a bacia. Então, temos anomalias positivas só na semana seguinte, ou seja, na segunda semana de novembro é que temos chuva prevista para a bacia de forma mais regular e consistente, tanto na região de cabeceira quanto nessa região central. 18 horas. Tá, então, Karime e Carlão e ouvintes, a gente conferiu aí a fala da pesquisadora em geociências do Serviço Geológico Brasileiro, Jussara Cury, falando aí sobre essas oscilações que estão acontecendo, né, aqui nos rios do estado do Amazonas, por conta aí dessa situação que a gente está vivendo, essa seca severa, deu uma estabilidade, depois voltou a encher e agora está sem forças, na verdade, para o rio continuar enchendo. Então ela explicou que isso é um período de oscilação que está acontecendo por falta das chuvas, que já seria prevista, assim como no ano passado, nesse período, já tinha começado o período chuvoso. E aqui, como a Jussara Cury explicou, a previsão de chuvas, que a gente fala mesmo, não é essas chuvas que acontecem de 5 minutinhos e depois passa, previsão de chuvas mesmo, para que ajude aí o rio voltar a subir, vai acontecer mesmo, a previsão é a partir da segunda semana desse mês de novembro, né? E o estado, inclusive, vive essa pior seca de todos os tempos em termos de impactos econômicos e sociais, porque, segundo a Defesa Civil aqui do Amazonas, mais de 800 mil pessoas estão sendo afetadas pelo baixo nível dos rios e os prejuízos já ultrapassam aí 620 milhões de reais só esse ano. Todas as cidades aqui do estado, inclusive por causa disso, estão em situação de emergência. E ainda, segundo o Serviço Geológico Brasileiro aqui do Brasil, para que o ciclo de cheia seja iniciado, é necessário que haja essas chuvas consistentes e bem distribuídas também, né? Por isso, chuvas bem distribuídas em todo o Amazonas. Quando você ouve falar aqui que a gente fala chuvas isoladas, é que só que acontece em alguma parte. Essas chuvas isoladas, elas não ajudam aí no período de cheia. Então tem que ser chuvas aí consistentes, bem distribuídas em todas as regiões da cabeceira, tanto na parte central da bacia amazônica quanto em todo o estado. E essa previsão, como a gente falou, é que ocorra aí somente na segunda semana de novembro, segundo o Serviço Geológico aqui do Brasil, Karime e Carlão. Não tá fácil não, porque é preciso que chova, falo na cabeceira, onde realmente vai atingir, vai mudar, aumentar o volume de água dos afluentes aqui do rio, dos rios aqui no estado do Amazonas, não é isso? Essas chuvinhas por aqui não vai adiantar nisso, não. Isso que ela explicou, não é por exemplo, tá chovendo aqui, tá chovendo no bairro São José, Jorge Teixeira. Não, tem que ser realmente nesses locais onde possa ajudar aí voltar o período de cheia, né? Inclusive também a previsão para esse ano é que não tem uma cheia severa como aconteceu no ano de 2022. 21, eu acho que foi a cheia histórica. Cheia, não tem para esse ano não tem cheia histórica. Não tem essa previsão. Fora. Gente.
gente? Vamos continuar aí. Situação bastante delicada. Exato, convivendo com esses prejuízos dessa seca histórica aqui no estado do Amazonas. André Meirelles, obrigada pelas informações. Hora 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karime, ouvintes, o Amazonas lidera o ranking nacional de crescimento da expectativa de vida. De acordo com o IBGE, Carlão, a expectativa de vida aqui do amazonense apresentou um crescimento significativo nos últimos anos, passando de 69,7 anos em 2021 para 75,5 anos agora esse ano em 2024. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Diné Araújo. A exemplo dos demais estados brasileiros, o Amazonas vem apresentando um crescimento considerado na expectativa de vida nos últimos anos. Em 2024, o amazonense passou a ter 75,5 anos de expectativa de vida. A população saiu de 73,2 anos, registrado em 2022, para a marca atual, o que representa um aumento de 2,3 anos a mais de vida. Em 2021, a média de vida do amazonense era de 69,7 anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ranking dos estados que apresentaram maiores crescimentos na expectativa de vida no intervalo de 2021 a 2024, o Amazonas aparece em primeiro lugar com um crescimento de 8,32%, seguido por Rondônia com 7,80%, Roraima com 7,53%, Goiás com 7,11% e Paraná com 6,82%. O aumento da expectativa de vida está relacionado a hábitos mais saudáveis de alimentação, combate ao sedentarismo e bem-estar emocional. A aposentada Mercedes Bom Tempo mudou radicalmente sua vida e passou a incorporar a atividade física no seu dia a dia. Aliada a uma vida mais tranquila e dieta balanceada, ela confessa que hoje está preparada para viver mais. Como a gente já sabe, o corpo lamenta, né? Quando ele não se exercita, o corpo reclama mesmo. Então eu acho muito, muito importante esse projeto, ajuda muito as pessoas, muito. A gente vê isso no dia a dia. Quando a pessoa se torna mais saudável, ela vai ter uma expectativa de vida muito maior, porque se for olhar as pesquisas, você vê que a cada ano isso aumenta um pouco a faixa etária do ancião ter vida com qualidade. No Brasil em geral, segundo o IBGE, a expectativa de vida deve chegar a 77,8 anos em 2030, 79,7 anos em 2040 e 81,3 anos em 2050. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h13. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas no ar com os destaques do dia. A Prefeitura de Manaus está realizando a limpeza em todos os cemitérios de Manaus. É o detalhe, hein, Karime? Pois é, Carlão. Além disso, estão organizando também o esquema de segurança no trânsito para esse sábado, que é dia 2, dia de finados. Vamos acompanhar os detalhes com o repórter André Meirelles. Próximo sábado, dia dos finados, a CEMUSP, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, intensifica os serviços de limpeza e manutenção nos 10 cemitérios da cidade, sendo 6 na área urbana e 4 na zona rural. O diretor de cemitérios, Raimundo Nogueira, explica que o objetivo da ação de limpeza é garantir um ambiente adequado para o público que vai visitar os entes queridos. Nós estamos com ação de limpeza em todo o cemitério de Manaus, são os 10 cemitérios, né? Estamos preparando o dia do finado, que vai ser dia 2. Na programação nós vamos ter missa campal, né, de hora em hora em todo o cemitério de Manaus, para poder receber a população. Com a expectativa de receber mais de 500 mil visitantes dos 10 cemitérios públicos de Manaus, a CEMUSP vai estar trabalhando em conjunto com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana na Operação Finados. A operação vai contar com 170 agentes e uma frota especial de 120 ônibus para facilitar o acesso aos principais cemitérios de Manaus, como explica Stanley Ventilari, diretor de operações de trânsito. Uma frota especial de 120 ônibus
ficará à disposição da população para facilitar o acesso aos cemitérios de Manaus. Teremos algumas interdições e desvios e essa operação contará com aproximadamente 170 agentes de trânsito, que no dia 2 de novembro, das 0 horas até as 23 horas, estaremos com os agentes de trânsito nos principais cemitérios, de forma que a gente consiga garantir a segurança viária e a facilidade também das pessoas chegarem e saírem nos cemitérios para que possam visitar seus entes queridos. Ao todo, mais de 900 servidores vão estar atuando para atender a população durante o fim de semana. As equipes atuam para garantir que os cemitérios estejam prontos para o grande fluxo de pessoas. A dona de casa, Derli Rodrigues, de 50 anos, destacou a limpeza do cemitério. Fiquei muito maravilhada, muito agradecida de encontrar o cemitério limpo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 16 minutos. A geração de empregos no Amazonas teve uma queda significativa de agosto para setembro. O saldo positivo de 5.000 vagas em agosto despencou para 2.600 vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados. Carlão, a indústria liderou a oferta de vagas no mês passado, seguida pelo setor de serviços e o comércio. Mas, ao contrário do que costuma acontecer, a construção civil apresentou saldo negativo. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora com Janaína Araújo. A criação de empregos com carteira assinada no Amazonas caiu de 5.634 em agosto para 2.663 em setembro. A informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com o CAGED, o saldo de empregos em setembro aqui no Amazonas é resultado de 24.472 admissões e 21.800 demissões. Segundo a professora de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, em relação à região norte, o Amazonas está entre os estados com menor saldo de emprego em setembro. Mas, com a proximidade do fim do ano, a recuperação já deve ser observada, segundo ela. É um número baixo em relação ao que está sendo registrado nos demais estados da região norte também, demais regiões do país, o que demonstra aí um cenário macroeconômico de muita instabilidade. Mas, em função aí das proximidades das festas de final de ano, nós temos a possibilidade de termos um aumento expressivo nesse quadro, no aspecto ligado principalmente à questão do emprego. Claro que mais vagas temporárias são implementadas nesse período, mas essas vagas temporárias elas podem se tornar definitivas a partir de um determinado momento. A oferta de emprego em setembro foi liderada pela indústria, com saldo de 1.172 vagas, seguida do setor de serviços, com 1.119 ofertas, e o comércio, com 492 oportunidades. Já o setor da construção civil, que sempre está em alta na oferta de emprego, dessa vez teve saldo negativo de 108 empregos em setembro. Ainda segundo os dados do CAGED, no total esse ano, o Amazonas soma até agora um saldo de 32.394 empregos com carteira assinada. E o setor que mais gerou vagas foi o de serviços, com quase 15.000 postos de trabalho, seguido da indústria, com mais de 9.700 vagas, e o comércio, com 4.437 oportunidades. A construção civil teve saldo de pouco mais de 3.000 vagas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 19 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira, você conferindo em mais uma edição do programa 18 horas. Olha só, a Suframa lançou hoje o selo Suframa de combate ao assédio, com o lema Compromisso e Respeito, criado para fortalecer a segurança e o respeito nos ambientes de trabalho na Zona Franca de Manaus. O selo é concedido para empresas que adotarem medidas rigorosas de prevenção ao assédio e também à discriminação. Então, Carlão, e o superintendente da Suframa, o Bosco Saraiva, ele destacou a importância de expandir essa cultura de dignidade, integridade
cidade, incentivando que empresas do Polo Industrial de Manaus implementem programas internos de prevenção e capacitação. E para receber esse selo, Carlão, a empresa precisa adotar algumas ações, como a criação de normas contra o assédio, treinamentos de igualdade e diversidade e mecanismos confidenciais de denúncia. Inclusive, a iniciativa ela foi elogiada pelo senador Omar Aziz, que destacou a evolução da conscientização sobre o tema, e também pela procuradora-chefe da SUFRAMA, Diana Zin, que destacou o objetivo do selo em promover um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. Exato, e o símbolo do selo, inclusive, é a flor gérbera, que representa a superação e resiliência, e reflete também o compromisso da SUFRAMA em apoiar uma cultura de respeito e igualdade no Polo Industrial de Manaus. 18 horas. Olha, são 6h20. Você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Continue aí. Daqui a pouquinho o prefeito de Taquatiara, Mário Abraim, quer aumentar o salário dele para 27 mil. Você vai ficar sabendo detalhes sobre esse assunto em instantes aqui no 18 horas. E agora conferindo o tempo e temperatura, 6h21. Amanhã, sexta-feira, tempo e temperatura, Karime Leal. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. A noite também segue nublada, tá? A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 58%. A umidade relativa do ar fica entre 57% e 93%. Mix. Então, Carlão, vamos agora falar sobre um dado alarmante na saúde pública do estado do Amazonas. As mulheres que dependem do SUS para realizar mamografias, um exame essencial para a detecção precoce do câncer de mama, estão enfrentando uma espera média de 32 dias para conseguir o atendimento. Sim, Karime, essa demora aí no diagnóstico preocupa muito, já que o câncer de mama é uma das principais causas de morte entre as mulheres. E nós sabemos que um tratamento rápido e um diagnóstico precoce são essenciais para salvar vidas. É de extrema importância esses dois assuntos. Mas com esse cenário, muitas mulheres acabam enfrentando dificuldades e muitas vezes chegam ao atendimento com a doença já em estágio bastante avançado, hein, Karime? Pois é, daí é muito ruim, que diminui a chance de cura desse câncer, dessa doença. E de acordo com especialistas, o prazo ideal de espera entre o pedido do exame e a realização da mamografia deveria ser no máximo de 30 dias. No entanto, aqui no Amazonas, essa média já ultrapassa o limite recomendado, colocando ainda mais em risco a saúde das mulheres que dependem exclusivamente do sistema público. Olha só, além disso, em várias regiões do estado, a situação é ainda mais crítica, com muitas pacientes aguardando por mais de um mês. Esse tempo de espera reflete as deficiências na estrutura e também a falta de investimento no sistema público de saúde, que precisa ser ampliado e melhorado para atender essa demanda. 18 horas. Agora, Karime, vamos falar de política local, é isso? Vamos, mais precisamente dos bastidores da política local. Vamos conversar com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite. Então, Cíntia, hoje o senador Omar Aziz chamou o deputado Alberto Neto de traidor por ter pedido apoio do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, considerado inimigo da Zona Franca de Manaus. Cíntia, explica pra gente essa história. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E para todo mundo que tá com a gente na 100.7. Eu tô me ouvindo, mas a gente pode seguir assim, sem problema. Mas se puder tirar minha voz de mim, eu agradeço. Estamos vendo aí, se a gente resolve. Melhorou, mas Cíntia? Tudo bem, agora sim. Olha aí. Olha só, como disse a Karime, Omar Aziz falou aí sobre... Ele não chegou a citar... Ai, tô me ouvindo novamente, mas vamos embora. Ele não chegou a citar o nome de Capitão Alberto Neto, mas foi aquele esquema de... Faltou só o nome mesmo, o endereço, toda a indireta foi completamente ali pro deputado. Porque ele foi questionado e aí ele falou que havia um inimigo da Zona Franca como candidato a prefeito de Manaus e que usou como aliado o Tarcísio,
como a Karime disse, né? E Omar destacou o quanto Tarcísio é contra a Zona Franca de Manaus e realmente é um inimigo. Esse termo foi até bastante usado, usar o capitão Alberto Neto como inimigo da Zona Franca de Manaus pelo time adversário, e foi algo que colou, tanto que o resultado final foi que ele não conseguiu chegar aí à prefeitura de Manaus. Essa provocação de Omar Aziz teve resposta. Capitão Alberto Neto usou as redes sociais para dizer que ele não é inimigo, que ele vota favorável à Zona Franca e tudo mais. Então isso deu uma movimentada aí nos bastidores da política do Amazonas. Sem dúvida, mas que votou contra, votou, né, Carlão? Segue daí. Ei, Blink, olha só, o prefeito de Itacoatiara, Mário Abraim, ele quer aumentar o próprio salário, né? O salário dele para 27 mil e dos secretários 13,3 mil. Claro que isso está gerando polêmica aí no município, lá em Itacoatiara, né? Você tem algum detalhe o detalhe, Carlão, é que essa decisão, essa ideia, enfim, esse projeto, ele está encaminhado à Câmara, mas foi um mês depois do Mário Abraim conseguir a reeleição. Então, olha só que providencial, né? Uma luva, né? E aí, o salário é de 18 mil e dos secretários é de 13. Quando aumenta o valor do prefeito, por efeito cascata, aumenta dos secretários também. Mas a justificativa para isso é porque praticamente está dito que é permitido. De qualquer forma, já tem oposição se manifestando, viu? O vereador Arnold Lucas, do Podemos, ele diz que é uma medida inconstitucional, porque se fosse para ser proposto algo assim, tinha que ser 30 dias antes das eleições, justamente para não fazer aquela decisão, aquela lei, enfim, aquela proposta que beneficia a própria pessoa quem fez a proposta, né? Não legislar em causa própria. Mas a discussão está na mão da Câmara, né? E aí vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver. E agora, Blink, essas eleições trouxeram aí algumas situações bem interessantes. E entre elas é o casal João Campelo e a professora Áurea, que são marido e mulher. Eles se elegeram prefeitos em cidades diferentes. O amor agora vai ser na ponte aérea, Blink? Conta pra gente. Legal. Boa. Pois o casal, como você falou, ela é de Eirunepé, foi eleita, ela está estreando na política, e ele é em Itamaraty. Ele é o João Campelo e ele já é velho conhecido ali da política, Itamaraty o conhece, e os dois então têm essa união no casamento, no amor, como você disse, né, Karime? E agora na política também. Então acabou que os dois são lideranças na calha do Rio Juruá, e sem dúvida são pessoas que podem significar muito para quem vai ser o próximo candidato, para os próximos candidatos ao governo, porque, como a gente já tem dito, 2026 já está presente entre nós. Cíntia, outro caso aí interessante, né, que o município elegeu 2 mulheres para comandar a cidade. Inclusive deve ser até inédito, né? Prefeita eleita Mercedes Vargas e a vice Agatha Mendes. É um caso único aqui no estado, não é isso, Cíntia? Isso. E aqui a gente espera que repita, né? Sim. Mas isso aconteceu lá em Jutaí. Mercedes Vargas e Agatha Mendes, como você falou. As duas são do União Brasil, mesmo partido do governador Wilson Lima. E elas falaram que pretendem fazer uma gestão voltada aí para assistência social, ações humanizadas, mais próximas da população. Então, a promessa é de uma gestão mais humanizada, de fato. Elas pretendem fazer um secretariado que ainda não sabe exatamente quais são os nomes. Elas falam que estão articulando mudanças necessárias e que alguns secretários vão permanecer, sim. Legal. Tá certo, Blink. Obrigada pelas informações. Até amanhã.
Valeu, Brinque. Obrigada, até amanhã. Até amanhã, tchau. Agora 6h29, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? As escolas de Manaus estão recebendo orientações claras para combater qualquer prática de discriminação nas matrículas de alunos com deficiência, sem discriminação. Recusar matrículas de estudantes com deficiência não apenas fere os princípios de igualdade e inclusão, mas também viola a Constituição Federal, né, Karine? Carlão, além disso tudo que você falou, todas as instituições de ensino devem garantir as adaptações necessárias para que o ambiente escolar seja realmente acessível e inclusível para todos os alunos. Vamos acompanhar os detalhes com Diné Araújo. A importância de garantir a inclusão e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência, os PCDs, no momento de realizar a matrícula escolar, está sendo reforçada pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON Amazonas. Em visita às escolas, o órgão orienta que, havendo vagas disponíveis, as escolas não podem negar a realização de matrícula ou rematrícula de pessoas com deficiência, bem como limitar a quantidade de estudantes com deficiência por sala. O direito está previsto na Constituição Federal. Conforme a chefe do Departamento Jurídico do PROCON, Raquel Lima, as práticas de discriminação contra pessoas com deficiência durante o processo de matrícula escolar são consideradas ilegais e podem ser denunciadas. Em 2016, o Conselho Municipal de Educação de Manaus veio com uma resolução que estabelecia limites de matrícula para salas de aula do ensino médio ou fundamental para alunos com deficiência. O texto da resolução, à época, estabelecia que nas salas de aula, tanto do ensino fundamental quanto do médio, deveriam ter apenas 2 alunos com necessidades especiais, limitando o número de matrículas na escola a 40 alunos. Porém, em outubro de 2023, a resolução foi suspensa por caracterizar discriminação a condição pessoal da criança ou adolescente. Além da Constituição Federal, a Lei Estadual 241/2015 reforça que as escolas não podem recusar a matrícula de estudantes com deficiência sob pena de violarem os princípios da igualdade e inclusão. Além disso, as escolas também devem providenciar adaptações necessárias para que o ambiente escolar seja acessível, tenha materiais pedagógicos adequados, professores capacitados e estrutura que atenda às necessidades de cada estudante. Também é crime exigir taxas adicionais para alunos com deficiência, seja por serviços ou apoio especializado. Em caso de situações de discriminação ou cobranças indevidas, as pessoas devem denunciar pelo telefone 0800 092 1512 ou 3215 4009. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h32. Vamos para Brasília, Carlão. Bora, Brasília, Karime. Partiu falar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, e segue a novela da venda da Amazonas Energia. Agora que eu te vi, bom dividir a tela contigo, bom te ver, Cadu. Fala, seja Cadu. Bem-vindo. Então, agora o líder da oposição do Senado, Rogério Marinho, quer suspender a medida provisória que foi base e viabilizou a venda da Amazonas Energia para a empresa Âmbar dos irmãos Batista. Cadu, explica mais esse capítulo da novela pra gente, que tá difícil de concluir, tá difícil de acompanhar. Boa noite, Cadu. Agora a gente tem que pedir tecla SAP, né? Porque Sim. Tá difícil demais. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, essa novela sem fim da Amazonas Energia agora ganhou alguns capítulos lá no Senado Federal. O Senado Federal entrou como personagem agora, né? O senador Rogério Marinho, como você disse, que é uma importante liderança da oposição no Senado, um homem muito respeitado, experiente, inteligente. Ele próprio apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da medida provisória de autoria do presidente Lula, que abriu caminho para a transferência do controle da Amazonas Energia para a Âmbar, essa empresa criada exclusivamente pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, que são amigos do presidente Lula, para assumir o controle da Amazonas Energia.
Perdão, gente, hoje tá fácil não. Mas aí aí as pessoas vão perguntar agora, o que é um projeto de decreto legislativo, afinal? É um recurso, é um instrumento legislativo que está à mão aí dos senadores, dos deputados também, que é usado por eles para sustar os efeitos de atos do Poder Executivo que eles consideram que tenham invadido a competência do Poder Legislativo. Ou seja, eles chamam isso de usurpação de poder. Ou seja, determinado ato deveria ter sido analisado pelo Congresso Nacional, mas aí a Presidência da República foi lá e editou medida provisória. Então, eles podem encaminhar um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos dessa medida provisória. Então, esse documento, esse PDL, como eles chamam, ele foi protocolado e agora está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que vai ser analisado ainda. Então, se for aprovado, vai a plenário. E se for aprovado de novo, aí sim cai a chamada medida provisória da brodagem, né? Por quê? Claro, porque o presidente Lula, ele fez duas jogadas, alegando que salvaria o sistema elétrico do Amazonas. Ele abriu caminho para que os amigos dele pudessem comprar Amazonas Energia. Só que qual é a jogada nessa história? Tem uma dívida enorme aí de 14 bilhões de reais. Esse que é o motivo do PDL. Quem vai pagar essa dívida? Todo mundo, o Brasil inteiro. Nos próximos, se essa compra for finalizada mesmo, a conta de todos os brasileiros vai aumentar para que todo mundo pague junto os 14 bilhões de reais nos próximos 15 anos. Não é justo. Então, por isso que ele entrou com essa medida. E outro ponto, pelo fato de ser amizade, essa medida é viciada. Ela foi criada exclusivamente para interesse de um grupo empresarial comandado pelos irmãos Wesley e Joesley Batista. Então, por esses dois motivos, vícios de finalidade e também por ser competência, segundo ele, o Rogério Marinho, competência do Congresso analisar isso, ele entrou com esse PDL. Claro que vai demorar muito, né? Tem que passar pela CCJ, vai passar pelo Rodrigo Pacheco, né? Que ele é parceiro de Lula. Então vai demorar um pouco, mas o fato é que o assunto está lá no Senado e é mais um componente para a gente seguir acompanhando. Karime, Carlão. Beleza, Cadu, é complicado, né, gente? Eu lembro que na época que a gente estava falando dessa conta que o Brasil inteiro vai pagar, se era constitucional ou não, se poderia, se estava na lei um cidadão lá do Rio Grande do Sul lei, né? Pagar o prejuízo de uma empresa de energia elétrica do norte aqui do Amazonas. Eu acho uma cara de pau. Vale lembrar que essa história... É lógico, a cara de pau. Vale lembrar que essa história, Karime e Carlão, tá na justiça, né? A ANEEL, ela meio que foi forçada a corroborar com essa anuência e agora a Âmbar também entrou com ação na justiça para fazer com que essa negociação seja assinada, corroborada pelos entes, pelas agências, né, pelo próprio governo, porque tá tudo amarrado meio frouxo, é um cadastro amarrado, afrouxado ali, não tá devidamente alinhado, então né, por isso tá meia boca, então por isso que eles vão tá todo esse processo na justiça. É uma novela, né, gente? É um puxa-encolhe, né, cara? Enquanto isso, né, a gente aqui continua pagando caro, serviço ruim, agora pior, porque falta de energia todos os dias. Quando falta de energia, a gente não consegue falar com o serviço direito. Não consegue, cai a ligação. Cai a ligação, você tem que ligar hoje de manhã eu liguei, tem que ligar umas 5 vezes, a pessoa cai. Tá bom, já tá anotado, enfim. Exatamente. E a gente que padece aqui. Beleza, Cadu, olha só, o presidente Lula se reuniu com os governadores de todo o país para discutir um projeto de segurança pública, um projeto importante e interessante. Mas o nosso governador, o governador aqui do Amazonas, que é o Wilson Lima, parece que ele faltou nessa reunião, é isso mesmo, Cadu? Isso mesmo, Carlão. Quem está substituindo ele é o vice, o Tadeu, né? Mas eu digo quem está substituindo porque a reunião está em andamento. E até agora. E pelo que eu acompanhei, eu tô até com a caixa de som que está aqui apitando, ele não falou nada até agora. Quem está falando nessa reunião são os governadores. Eles que incluíram na agenda, eles tiraram tempo para ir nessa reunião, né? Então a voz foi dada para eles, o microfone foi dado a eles, os governadores. Os vice-governadores
governadores até agora não falaram. Então, o Tadeu está caladinho nessa história, né? Então, não foi o que fez o Wilson Lima. Ele não compareceu nessa reunião. Eu mandei mensagem para a assessoria do governador perguntando por que ele não veio a Brasília e se veio, por que não participou dessa reunião. Até agora a gente não recebeu nenhuma resposta. Mas essa reunião, ela é muito importante, o Karime e Carlão, porque o governo Lula está manifestando o desejo de promover a integração das polícias de todo o país, com o objetivo de fortalecer o combate ao crime organizado. Nesse aspecto, nós temos um estado analógico, né, Karime? Não é culpa só do governo federal, é dos estados e municípios também. Enquanto as facções, elas faturam com narcotráfico aí, que passa pela Amazônia, né, e lavam dinheiro comprando rede de postos de gasolina em São Paulo, por exemplo, vai comprando imóveis no Rio de Janeiro, construtoras no Espírito Santo, compra empresas de aluguel de carros, aqui em Brasília, inclusive, já tem notícia sobre isso, e tudo mais, vai invadindo o mercado, o crime organizado, o Estado segue colhendo as migalhas, né? Não consegue acompanhar essa velocidade e se esbarra na burocracia. Tem policiais querendo combater, mas se esbarram nessa burocracia interestadual, na falta de interlocução entre as polícias. Então, hoje, o presidente Lula, junto com o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, eles apresentaram uma PEC para integrar as polícias e ajudar os estados a combater o crime organizado. Eu trouxe para a gente ouvir um trecho da fala inicial do presidente Lula. Vamos ouvir. Porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo os crime organizado vai estar participando de concurso, vai estar indicando o juiz, vai estar indicando o procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato, sabe? E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada estado tem, ou seja, é preciso que haja uma formação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito desse encontro que está acontecendo hoje lá aí em Brasília, né, Cadu, para falar sobre segurança pública, reunindo todos os governadores, e que o governador do Amazonas, Wilson Lima, não compareceu e mandou o vice. É, isso mesmo. Os governadores que falaram... Diga, Carlão. Não, e nós aqui temos sérios problemas de segurança. É a fronteira mais delicada, aqui digamos. Complicado. Saúde e segurança aqui no estado, sem falar em educação, é complicado. Nossa, e as a fronteiras? Fonte de faturamento começa na Amazônia. Pronto, exatamente. Começa aqui na Amazônia e o nosso governador não sair para discutir segurança. Ele tinha que Isso chamou a atenção, viu, Karine? Ele tinha que ser um dos protagonistas dessa reunião. Exato, ele que deveria pedir uma reunião dessa para essa segurança. Mas aí, Cadu, conta mais pra gente. Pois é, os governadores que falaram até agora, Karine, eles parabenizaram a iniciativa do presidente Lula, mas disseram que a proposta é insuficiente, não resolve o problema. Mas vale frisar, o governo Lula não está, ele está meio que descobrindo a roda, tá? Porque o sistema de integração entre polícias já existe, porém não funciona. Então há muita burocracia, tem algumas barreiras tecnológicas que precisam ser derrubadas. Eu não li o texto completamente, eu não sei se essa PEC ela derruba essas barreiras tecnológicas, mas o importante é que o assunto não é novo, ele é um assunto velho, tá? E o governo claro que tem esse componente político, né? O governo Lula vem sendo duramente criticado, a popularidade de Lula, ela cai também por causa dessa questão do aumento da segurança, da insegurança pública na sociedade, e ele chamou os governadores para conversar. E claro, os estados estão divididos. E o Wilson Lima mostra que ele não quer se aproximar do presidente Lula, mas ele precisa entender que esse é um assunto que supera fronteiras políticas, supera fronteiras ideológicas.
Ele precisava estar aqui em nome da sociedade amazonense, em nome da população do Amazonas que está clamando por melhoria de segurança. Não dá para você gastar com viatura, só com policiais, mais concurso. Você tem que dar tecnologia para acompanhar a evolução do crime organizado. Senão, não resolve o problema. Diga, Carlão. A inteligência, né, Carlão? Investir em inteligência. Exatamente. Que a gente sempre uma inteligência fala que a gente não tem, né? Exato. Então a mensagem, a ausência do governador teve uma mensagem política que foi percebida. Estavam todos aqui. O Antônio Denares de Roraima falou, Amapá também falou, o Pará também falou, mas aí o Amazonas não estava presente. O Tadeu, pelo que eu vi, não falou nada até quando começou o programa que eu acompanhei. Karime e Carlão. Beleza. Cadu, então traz pra gente os outros assuntos, os destaques do dia. Bora lá, eu trago um destaque, Karime, com relação ao deputado Paulderney Avelino. Esse assunto a gente já falou, a Blick também, sobre a questão da saída dele, a volta dele para Manaus. Ele vai devolver a cadeira de deputado federal para o Fausto Júnior. E hoje eu tive uma notícia triste, sabe? Que os servidores do gabinete do Paulderney foram expulsos do gabinete. Aqui em Brasília, lá no 3º andar do anexo 3 da Câmara dos Deputados. Por quê? Chegou um homem lá dizendo que já era o chefe de gabinete do Fausto Júnior e chegou mandando todo mundo embora. E aí já chegou com os técnicos do setor de tecnologia para fazer o bloqueio de todos os computadores e fazer o reset das senhas, fazer toda a troca de senhas, a troca dos computadores. Assim, que deselegante. Intempestivo. E isso daí não foram os servidores que me contaram, foram os vizinhos que contaram. Os servidores de gabinetes vizinhos acompanharam a vergonha que aconteceu. Então isso mostra que há algum tipo de ruptura, algum tipo de desacordo, de insatisfação nesse processo de devolução da cadeira de deputado federal do Paulderney para o Fausto Júnior. Procurei demais o Paulderney, ele não quis falar comigo, aqui em Brasília, tô numa reunião, não posso falar e tal. E aí não consegui captar uma sonora com ele enquanto ele esteve aqui em Brasília. O Fausto Júnior também, eu não sei se a Blink conseguiu falar com ele, mas eu não consegui. Mas esse processo assustou o pessoal do corredor. O suposto chefe de gabinete chegou lá, tirou todo mundo da sala, desligou os computadores e fez o bloqueio com a ajuda do pessoal da tecnologia da Câmara. Meu Deus, que deselegante. Pra você ver como é que é essa história. Que horrível. E todo mundo... E os servidores estão lá desesperados porque perderam, eles esperavam conversar com o Fausto Júnior. Olha, agora que vai haver essa transição, a gente gostaria de continuar no gabinete que agora é seu, né? A gente quer continuar o trabalho e tal. Não tiveram oportunidade de ter essa conversa com o deputado, que agora, porque eles foram expulsos. É uma vergonha, isso mostra a deselegância, que é muito peculiar do Fausto Júnior. É uma falta de educação, deselegância passou longe daí, né, Cadu? Diria até falta de civilidade. Mas exatamente. Vamos lá, a pessoa dá o que tem, não é surpresa pro Fausto. Eu não encaro isso como surpresa pro Fausto. Ele sempre foi assim e a atuação também dele, enquanto ele esteve como deputado, sempre foi pífia. É por isso que não deixou saudades. Obrigada, Cadu, pelas informações. Até amanhã. Beleza, Cadu. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Agora 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos de entrevista. Entrevista do dia. Hora de entrevista, Carlão, agora 6h47. Hoje o nosso entrevistado é o prefeito Davi Almeida, reeleito no último domingo com 576.171 votos, o que representa 54,59% dos votos válidos. Uma vitória expressiva, aliás, nenhum instituto de pesquisa apontou tanta diferença, né, Carlão? Boa. Com quase 100 mil votos de diferença. Vamos conversar com ele, Davi Almeida, nosso prefeito reeleito. Boa noite, prefeito, tudo bem? Boa noite, Davi. Ô, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes e internautas da Mix FM, estou aqui à sua disposição. Muito obrigada por nos atender. Então, esse resultado, prefeito, mostra que a população aprovou sua gestão e lhe deu mais 4 anos para conduzir a cidade de Manaus, não é isso? É verdade. Todas as forças políticas do Estado, né, elas se dividiram no primeiro turno e nós tivemos que enfrentar toda essa força contra elas todas divididas, né? Chegamos em primeiro lugar no primeiro turno e no segundo turno essas forças se uniram, inclusive se uniram com forças a nível nacional
E ainda assim, a população nos concedeu essa bela vitória com quase 97 mil votos de diferença, uma bela margem. Sim. Sem dúvida, a gente pode analisar até que foram 2 eleições diferentes. O primeiro turno, com todos os adversários, e o segundo, que juntou a maioria e se aliou contra o senhor. Foram 2 etapas aí, parece que foram 2 eleições diferentes, não é isso? Bem distintas, né? Inclusive, prefeito, muito ataque pessoal, muita fake news, né? Foi difícil enfrentar essa situação? Como é que o senhor se sentiu? Como é que o senhor saiu de toda essa situação aí, nesses 2 tempos de campanha? Minha família nós saímos bem feridos, né? Os ataques pessoais, a família, eles sobrepujaram as ideias, as propostas, as opiniões. Isso deixou bem claro, a estratégia do adversário, por não ter propostas e soluções, ele atacou o lado pessoal e familiar. Família é sagrado, ninguém mexe, mas aquilo que é crítica, tudo bem, já perdoei todo mundo, não quero aqui revanchismo. Nada que possa de revanchismo. O que eu estou pedindo aqui na verdade, aquilo que foi crítica a gente absolve como homem público. Agora, aquilo que é crime, calúnia, injúria, difamação, nós vamos buscar retratação na justiça, que é o foro adequado, né? Mas eu não guardo mágoa nem rancor de ninguém. Estou aqui muito feliz e eu estou dizendo aqui a vocês que no segundo mandato não espere menos do que eu fiz no primeiro. Boa. Se a população aprovou no primeiro turno e no segundo turno, tenho a certeza que esse segundo mandato ainda vai ser melhor. Então vamos seguir daí, prefeito. A partir do dia 1º de janeiro, seu segundo mandato, né? Quais serão as suas prioridades? Olha, Karine, eu vou falar aqui algumas coisas para vocês. A eleição passou, mas a gente continua trabalhando. Para vocês terem ideia, amanhã nós realizamos a primeira formatura dos primeiros 230 novos guardas municipais. Tudo fruto de um planejamento que nós temos para melhorar a segurança pública aqui na cidade de Manaus. É responsabilidade do Estado, mas também compartilhada pela Prefeitura. Então nós temos 230 policiais, mais 120, totalizando 350 novos guardas municipais no final do próximo ano. Essa é a nossa estratégia. Nós vamos dar ordem de serviço em mais um viaduto, aqui o viaduto Complexo Passarão, aqui entre a Avenida Brasil e a Avenida Pedro Teixeira. Vai ser uma homenagem a um dos maiores empreendedores amazonenses, né? Que foi o Passarão do Porto, lá na zona sul de Manaus. O Hospital Municipal Dia já tratamos hoje com uma equipe que veio de fora. Boa. A cidade do autista vai acontecer. Estamos vendo uma área para construir um novo parque Gigante da Floresta, no mesmo molde do Gigante da Floresta, em outras zonas da cidade. O asfalto a Manaus vai continuar, mais ônibus novos chegando, a melhoria dos serviços da prefeitura e assim por diante. Na prefeitura de Manaus é assim, Karine, o trabalho não para. Tem algum concurso público programado para 2025 nessa relação, prefeito? Nós temos carência de mão de obra, isso é fato, no meio ambiente, no clube, na CMF, e a gente vai trabalhar para que nós possamos preencher essas vagas lá pelo segundo semestre de 2025. Boa. Certo, prefeito. O senhor governador Wilson Lima tomaram rumos diferentes nessas eleições, primeiro e segundo turno. Agora, passadas as eleições, ele lhe parabenizou nas redes sociais, mas vocês já estiveram juntos, já sentaram para conversar, afinal de contas, Estado e município trabalham juntos nas gestões, não é isso, prefeito? É uma necessidade para a cidade de Manaus, né? Uma aproximação institucional. Do ponto de vista pessoal, eu e ele, nossa relação é a melhor possível. Muito cordata, educada, gentil. Só que existem pendências no campo administrativo com relação aos repasses e convênios que o Estado fez conosco em 2022. O Estado fez alguns convênios conosco, pagou uma parcela e não pagou mais nenhuma. Então, a partir do momento que falha com Manaus, falhou comigo. E se falha com Manaus, eu preciso tornar público para que Manaus não possa ser prejudicado. Eu não vejo problema nenhum no diálogo para que a gente possa sanar essas pendências e assim trabalharmos juntos em prol da população. Sem dúvida, prefeito. Agora, em que áreas que existem essas pendências? O senhor poderia falar, só para a gente saber? Vou dar 3 exemplos. Viaduto que nós concluímos na Avenida das Torres. Ali em cima,
ali na Rio Branco, ali próximo ao Parque das Laranjeiras. Aquele viaduto foi dado a ordem de serviço e o governo pagou uma parcela. A gente já entregou o viaduto e faltam ainda 2 parcelas. Como o governo não pagou, estava prejudicando o andamento da obra lá do viaduto da Bola do Produtor, o Rei Pelé. Eu tive que destratar 10 dias atrás para poder pagar o viaduto que foi feito e o governo não repassou a maior parte do dinheiro para que eu possa finalizar o outro viaduto. O viaduto da Bola do Produtor também está atrasado desde 2022. O Parque Amazonino Mendes, aquele parque esportivo que tem antes do Gigante já aparece, também só tem uma parcela paga. Então, são pendências como essa que eu, como prefeito de Manaus, não posso admitir nem absorver e tenho que tornar público para que a gente possa dar as respostas para a população. Mesmo não fazendo repasse, nós já entregamos um viaduto, já entregamos o Parque Amazonino Mendes e estamos com obras a todo vapor lá no viaduto do Rio Pelé. Agora, prefeito, tem outros programas também que tem, né, o apoio do Estado, né, como por exemplo o passe estudantil. Continua esses apoios? Olha, o passe livre estudantil continua. Deixa eu esclarecer. Os estudantes da rede municipal estadual, eles pagavam já meia passagem e quem bancava tudo isso era a prefeitura. O passe livre estudantil, ele diz o seguinte, a prefeitura, ela paga o valor integral dos alunos da rede municipal e paga a metade da passagem dos alunos da rede estadual. O Estado, ele complementa a meia passagem dos alunos da rede estadual. Por isso, nós temos o passe livre estudantil. Essa ação importante, ela continua, o governo tem feito os pagamentos e os repasses, por isso que os nossos alunos andam de graça no transporte coletivo com passe livre estudantil. Tá certo. Prefeito, em relação ao pessoal da Câmara, né, dos vereadores, nos últimos meses teve aí momento de tensão. O senhor espera um apoio mais sólido para o próximo mandato? Eu percorri um caminho muito difícil, né, nos últimos 2 anos na relação com a Câmara, que tinha na presidência um aliado do governador Wilson Lima, e eles comandavam uma oposição muito forte à minha pessoa, não à minha gestão. A população viu o que estava acontecendo e deu a resposta no último domingo. Eu espero que a partir desse próximo ano, 25, 26, com a eleição de alguém aliado da gente, a gente possa ter uma tranquilidade maior para poder investir na cidade de Manaus e melhorar a vida das pessoas, porque os poderes são independentes, porém harmônicos. Só que um poder não pode inviabilizar o outro. Em certo momento, o poder municipal, o poder legislativo, dificultou muito a vida da nossa gestão e isso veio prejudicar a população. Por exemplo, o atraso no asfaltamento da cidade de Manaus com Asfalta Manaus, o atraso nas obras como, por exemplo, a Praça da Bíblia, tudo isso atrasou em função dessas questões políticas dentro da Câmara Municipal. Eu quero passar uma borracha nisso, não olhar mais para o retrovisor, olhar para frente, sem mágoa, sem rancor. Eu só estou deixando aí claro o que eu passei. Portanto, em busca de horizontes mais favoráveis, nós vamos trabalhar para tentar eleger alguém que tenha um alinhamento político com a gestão da Prefeitura Municipal de Manaus, que eu acredito que seja correta. A Prefeitura, ela nunca vai lá, o Executivo nunca vai na Câmara para mandar no Legislativo. Muito menos o Legislativo pode querer mandar nas ações do Executivo. Os órgãos são independentes e harmônicos, como eu falei. Prefeito, voltando a falar de projetos, além do Minha Casa e Minha Vida, o senhor planeja levar ao governo federal para buscar mais investimentos federais para Manaus, essa relação com o governo federal? É a melhor possível a relação com o governo federal. Quero aqui agradecer aos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que abriram as portas do governo federal. Nós já temos assinados, acho que 7 a 9 contratos para a construção de aproximadamente 4.700 moradias. Mais de R$1 bilhão em investimentos, entende, Carlão? R$1 bilhão e 50 milhões de reais, com a perspectiva de gerar por ano 50 mil empregos diretos e indiretos. Com isso, a gente vai diminuir o déficit habitacional, porque esse é o maior programa habitacional da história do município. Então, nós já estamos até nos terrenos fazendo a terraplenagem para iniciar as obras, e a contrapartida da Prefeitura
foi 105 milhões de reais, que é 10% desse 1 bilhão e 50 para desapropriação. Certo, prefeito, para finalizar, o que a população de Manaus pode esperar do Davi segundo mandato 2.0? O que a segunda gestão promete aí de 2.0? 2.0, né, prefeito? O que a população pode esperar? Nós temos aqui no nosso planejamento a construção do Hospital Municipal Dia, a construção da cidade do autista, a aquisição de mais ônibus novos com ar-condicionado e câmera de vigilância, o aumento do efetivo da Guarda Municipal, que amanhã já é uma realidade. Nós temos aqui o maior programa habitacional da história da cidade de Manaus. Nós temos o desafio de ampliar a atenção primária da prefeitura, que já foi dobrada nessa minha última gestão, a abertura de mais vagas em creche na cidade de Manaus. Nós temos todo o planejamento do asfalto a Manaus, melhoramento das nossas feiras e mercados. Não vamos esquecer do turismo no centro da cidade, no Mirante do Encontro das Águas. Tudo isso faz parte do nosso planejamento e a população assim entendeu que é a melhor proposta e podem comprar, porque nós vamos trabalhar bem mais no segundo mandato do que no primeiro. Muitíssimo obrigada, prefeito, pela sua participação, conversando hoje aqui com a gente do 18 horas. E em nome de toda a equipe da Rádio Mix Manaus, desejamos muito que esse novo mandato seja um completo êxito. Sucesso total. Vai ser sim, vai ser, porque a população nos referendou, nos deu essa oportunidade. Uma boa noite, Carlão, uma boa noite, Karine, aos ouvintes e internautas da Mix. Muito obrigado. Parabéns. Boa noite. Agora 7 em ponto em Manaus. Continue aí, olha só, nós vamos agora conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Jorge Dória se alia a bilionário chinês na briga contra os irmãos Batista pela empresa de celulose Eldorado. Eleições americanas, mais de 60 milhões de pessoas já votaram. O novo homem mais rico da China é o fundador do TikTok, Jiang Zemin, fortuna de mais de 49 bilhões de dólares. Papa Francisco expressa apoio às pessoas afetadas pelas inundações em Valência, na Espanha. Mais de 150 pessoas morreram. Mix. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, são preocupantes os números de setembro dos desempregos e empregos no Amazonas. O saldo de empregos no estado cai de 5.634 em agosto para 2.663 em setembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Não se pode afirmar definitivamente, mas a queda pode estar ligada à vazante recolhe dos rios no estado. Em setembro, a indústria liderou o saldo positivo de vagas de emprego. O setor de serviços, que liderou os meses anteriores, ficou em segundo lugar, seguido pelo comércio. Mesmo assim, no ano de 2024, o Amazonas soma um saldo de 32.394 empregos com carteira assinada. O estoque total de empregos no estado no ano é de 549.495. Em 2024, o setor que mais gerou vagas foi o de serviços, seguido da indústria e do comércio. 18 horas. 7:02, boa noite, Karine. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.